certo? Se tiver diferente aí, vocês me falem, vocês que estão aí na sala do mito. Então, com que se preocupar? Com tudo que cause prejuízo ou que mate. E, na verdade, é tudo, né? Uma lesão no casco vai diminuir o consumo de alimento do animal e pode levar a todo aquele desencadeamento de doenças, de enfermidade a partir de uma diminuição do consumo de alimentos. Então, dá prejuízo e pode, inclusive, matar. Mas tudo que é mais visível, que é mais macro, que o cara vê a olho nu, é mais fácil do cara ter medo. Então, aí nós temos uma figura, a figura G, de um animal que veio a óbito por conta de um prolapso uterino, que muitas vezes é um problema que a gente nem tem tanto temor com relação à vida do animal, o temor é mais com relação à vida reprodutiva, mas não com relação à vida do animal em si. E essa uma novilha pariu, teve prolapso e veio a óbito. Causa da morte é hemorragia, certo? Por conta da lesão que ela teve lá após a expulsão desse útero. E também nós temos as bactérias que provocam inúmeras doenças infecciosas, e entre as quais as mais presentes ali no nosso meio, leiteiro, a mastite. E aí uma das mais presentes nesse meio, que é o Staphylococcus aureus. Então, tanto micro como macro são objetos de nossa preocupação. Então tem que se preocupar com tudo, na verdade. E tem que treinar o olhar, o que é bonito e o que é problema. Não é ser pessimista. Não sei se antes de cair vocês tinham ouvido isso, mas não é ser pessimista. É ser técnico, é entrar num ambiente procurando defeito. Você tem que estar naquele ambiente para trazer solução. Certo? Limpeza das instalações aí. O cara vai ver, aqui está propiciando problema de casco, aqui está propiciando também aumentar a incidência de mastite. Fora a questão de bem-estar animal. E é verdadeiro. Fora isso, o score da vaca. A vaca podia ter parido num score mais bacana, né? Então, já outra preocupação também. E o Uber. Aí o cara diz, rapaz, que Uber bonito, lindo animal, isso aqui é vaca. Mas aí os mais detalhistas vão ver lá que a tonalidade da pele, a parte clara da pele ali, está um pouco mais vermelha. Se você chegar lá para examinar o animal, está quente, tem edema. Então, aquilo é edema de Uber. É causa multifatorial. A gente não consegue explicar detalhadamente hoje qual é a principal causa. Mas você tem aí um animal com uma enfermidade que pode levar a aumento de outras, incidências de outras, como a mastite. Você vai ordenhar essa vaca, olha lá, Uber bonito e quase não sai leite. Então, é começar a treinar esse olhar, o que é um olhar, o que é bom e o que é ruim, certo? Só para inteirar aqui, quando caiu era 19h49. Então foram aí em torno de 10 minutos aí para a gente recuperar a transmissão. Mais uma vez, aí o cara chega aqui, olha, aí vê, ó, paisagem linda do Brejo da Paraíba, pastagem, olha que bezerro malhado bonito. Mas o que é que o técnico precisa olhar além disso? Isso tudo é verdade, não estou dizendo que não seja. Mas é aquela placenta da zona arrastando no chão ali. Então, o técnico precisa ter esse olhar, essa capacidade de diferenciar o que é bonito e o que é problema. E às vezes está junto, tem coisa bonita e tem problema. E a gente está ali para resolver os problemas. Não é chegar ali e puxar a placenta. Não, mas eu posso interromper essa solução de continuidade. Ali eu tenho um contato do solo diretamente com o útero. Quem está fazendo isso é a placenta. Então é interromper isso. Vai lá na base da vulva, traciona um pouquinho, enquanto tesoura lá esterilizada, tudo direitinho, usando luva, vai lá e corta na base. Né? E já faz o destino correto dessa placenta. Ok? Então é isso que o técnico precisa olhar. Não é para você ser veterinário para ver problema. E quanto mais técnicos de olhares treinados tiver na propriedade, melhor. Só que tem hora que você não precisa nem ter olhar técnico, não. Qualquer pessoa vê que é problema. E aí tem uma colega, a Laiane, inclusive, estava falando com ela há pouco no YouTube, quando caiu, entre outras pessoas que eu fiquei matando tempo aqui. E por que eu estou falando o nome dela? Porque ela me ajudou nesse exame aí. Mas essa vaca aqui, ela me ajudou, não, ela fez, né? Essa vaca aqui é uma vaca
que estava no período de final de gestação, dentro do período de transição, estava já no piquete, né, maternidade, mas olha o estado dessa vaca. Aquilo ali na cara da vaca, ali no pescoço da vaca, ali é carrapato. Olha o estado geral dessa vaca, né? Escória aí, nem se fala, já com escaras de decúbito. Então, é uma vaca que teve aborto por um somatório de fatores, provavelmente, inclusive esse animal veio a óbito, mas isso é uma bucha, que não precisa ter olhar treinado para ver. E geralmente essas buchas a gente não resolve. Geralmente é igual aqueles carinhos do que carrega o caixão, né? Daquele meme. Não tem muito o que fazer. Mas enfim, a gente tenta, e foi tentado fazer alguma coisa. Entre eles, fazer diagnóstico, tal, aí, o estado geral dessa vaca, ver como é que está a hidratação, melhor dizendo, nesse caso, a desidratação, certo? Fazer pesquisa de hematozoário, que nesse caso tinha sido a principal suspeita. Então, tudo isso a gente tenta fazer, mas quanto mais problemático for o caso, menos treinado precisa ser o olhar e também mais dificilmente de se solucionar o caso, certo? E aí, eu tenho que entender o paciente e começar a ter essa. Tem outras áreas aí, acho que a da administração também usam muito esse desenho aí da teoria do iceberg, né? Mas nós precisamos ter, e eu trouxe esse de abordagem diagnóstica, porque muitos de nós estamos em ambientes de hospitais veterinários, né? Então chega o paciente lá, no hospital veterinário. E a visão de muitos colegas que estão em ambientes hospitalares, né? E eu fiz residência, fui muitas horas de estágio, não concluí a residência, mas fiz residência, saí depois por força do concurso público, onde estou hoje, mas fiz muitas horas dentro do hospital veterinário. E qual era o problema que a gente vê? Você está num ambiente ali, o animal vem até você, você não vê o problema que esse animal tem lá para trás. E muitas vezes você não é levado pela rotina daquele hospital a buscar essa informação. Mas qual é o ideal? Você recebe aquele paciente e tratar como esse teorema desse iceberg. Esse paciente é só a ponta do iceberg. Todo o problema está lá na propriedade. Isso precisa ser visto, precisa ser visitado. Então, a amostra do que ocorre no rebanho é o animal que você recebe, né? E você vai ter que atender esse animal. Então, é a abordagem individual do animal que está vindo. Logicamente, você chega, você vai ter que tratar aquele animal. O tratamento do indivíduo ocorre se for necessário, na maioria das vezes já vai para o hospital porque é necessário. Isoladamente, se você fizer só isso e mandar o animal de volta, muito provavelmente você vai estar enxugando gelo. E vai estar recebendo animais daquela propriedade semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou o cara depois vai deixar de levar e vai mudar de área, vai fazer outra coisa. Porque aí já é um problema que vai levar, de fato, à extinção da atividade. Então, a observação, o monitoramento do rebanho fazem parte de medidas profiláticas. E você só pode fazer isso se você estiver visualizando e vendo o rebanho. Então, a importância do veterinário, do técnico de rebanho. Precisa estar vendo, de fato, o que está acontecendo no rebanho. Principalmente nas doenças metabólicas. Porque são doenças que são resultado de tudo aquilo, de raça, de manejo, de ambiente, certo? Rotina de visitação às propriedades leiteiras precisamos ter, mesmo médicos veterinários de ambientes hospitalares. Aquele colega que está lá em balcão de farmácia, e muitas vezes a gente critica o pessoal que está mais na academia, como eu que sou da universidade, então a gente critica o colega, mas ele está lá porque é o ganha-pão dele, ele precisa estar. Mas ele também precisa zelar a profissão que tem, o nome que tem. E uma das maneiras dele fazer isso é também seguir isso, esse teorema aí, certo? O que chega para ele é apenas uma amostra de um todo, e esse todo ele precisa visualizar. E precisa treinar o olhar técnico, né? Lógico, quanto mais recém-formado nós formos, menos experiência de campo nós tenhamos, menor a eficiência dessa visita. Mas isso a gente vai agregando e aumentando e aperfeiçoando com o tempo. Então, quais os monitoramentos de saúde das vacas? Essa é uma figura que eu sempre tenho utilizado e é uma figura de um rebanho, né? De um rebanho leiteiro. No caso, embora a figura seja de uma vaca holandesa, mas é um rebanho de vaca Jersey, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E eu achei muito interessante. Isso aí é lá no quadro, isso é um cartaz grande, um folder,
e que treinar na ordenha, para que os ordenhadores, os técnicos que fazem parte daquele ambiente, eles tenham olhares treinados para identificar alterações e tem que identificar o que é saúde e o que é doença, porque antes de identificar de fato o que é anormal, tem que verificar o que é normal, né? Então, lógico que nem todo animal vai chegar doente para a gente no estado dessa vaca, como no estado daquela vaca anterior, na bucha que eu falei. Tem animais que, por exemplo, as doenças, e aí mais uma vez falo, as doenças subclínicas. A vaca não vai estar com esse perfil, mesmo que o cara seja atencioso, tenha um olhar treinado, a vaca não vai vir com arqueamento de dorso, não vai vir mancando, não vai vir uma alteração de comportamento, vai vir normal muitas vezes, certo? Mas é uma ferramenta necessária de se ter, que é o olhar dos técnicos, do vaqueiro, do ordenador, que estão ali no dia a dia. E o veterinário precisa ser o mais treinado de todos, até para ganhar respeito, em termos de visão, certo? Então, a gente se treinar isso com muita eficiência, com muita qualidade, e aprender com o vaqueiro, aprender com o ordenador. Isso não é demérito, não é vergonha para ninguém, não, certo? Não se aprende se criar uma barreira, não, vou aprender nada. Não. Tem muitos colegas por aí, pessoal, que não sabe dar um nó numa corda, porque simplesmente não tiveram a humildade de aprender com chegar aqui, fulano, Gerson, me ensina aqui a dar esse nó, né? Então a gente precisa ter essa noção também, como técnicos. Então, dentro das ferramentas, nós temos as velhas ferramentas e as novas ferramentas. Essa foto é do meu filho, uma visita aqui na Bovo Nocturno Labove, aqui no CCHSA. Tinha aí um lote de bezerros, ainda em cria. E aí, Miguel, para fazer aqueles books, né, de fotos lá de criança. Mas aí, ó, o que é que eu quero mostrar para vocês? Uma ferramenta antiga que funciona até hoje é o olhar do dono. O dono chega na propriedade, ele olha lá, e quando eu digo olhar do dono, não é o dono em si, não. Nós precisamos, mesmo que não sendo donos daquele rebanho, se eu sou um técnico, recebo para ser técnico daquela propriedade, eu tenho que ter um olhar de dono ali. Eu tenho que olhar e tenho que conhecer o que está no lugar, o que está fora do lugar, o animal que está com comportamento normal, que está fora do comportamento, e aí sim, depois individualizar o exame. Mas o todo, eu preciso ter uma ferramenta muito eficiente ainda, continua sendo o olhar do dono, certo? Precisamos ter olhar de dono, mesmo não sendo donos, certo? E isso salva muita vida de vaca por aí. E as novas ferramentas também que a gente tem trazido, apresentado, não só da Colmed, que é a que eu estou aqui referendando, mas tem outras aí, ferramentas hoje no mercado, mas que são ferramentas que visam o quê? Esse monitoramento, 24 horas, realizado por base de aparelhos que são sensíveis a alguns comportamentos dos animais e que geram para um programa de computador números que vão ser interpretados. Esses logaritmos aí vão dizer, retornando para o técnico, que ali tem uma probabilidade de cio, que ali tem uma probabilidade de doença, e isso precisa ser conferido, logicamente, pelo técnico. Como é que isso é feito? Os algoritmos são avaliando de alertas, avaliando a questão nutricional, sanitária e reprodutiva. A avaliação é feita na fazenda, esse monitoramento é 24 horas, são colares que são colocados no pescoço da vaca, são sensíveis, eles emitem sinais que são captados até isso resultar em interpretações. Então, é avaliado o ósseo, a ruminação e a atividade, isso 24 horas por dia. Um exemplo de cio, o animal diminuiu o ósseo, diminuiu a ruminação e aumentou a atividade. Dependendo do grau que isso ocorre, a ferramenta já identifica isso como cio. Inclusive, já dá alerta para o melhor horário, por exemplo, da inseminação. É assim que funciona. Certo? É uma ferramenta do olhar do dono, só que matematicalizada, trazendo para uma ferramenta informatizada e 24 horas por dia. E a vaca precisa estar feliz, um ambiente que o animal está estressado, que o animal está. Esse animal vai ter problema sanitário.
vai ter baixa produção. Então, aí são dois ambientes totalmente diferentes um do outro, um mais extensivo, outro mais intensivo, mas um é lá nas Serras Gaúchas e o outro aqui no Rio Grande do Norte, essa propriedade lá mesmo, lá do Foden, lá sobre saúde e doença dos animais. Eu estou de volta? Está. Beleza. Posso continuar? Sim, sim, pode. Beleza. Posso continuar? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês vão dar o feedback de onde foi que a gente parou. E aí, pessoal, vocês vão dar o feedback de onde foi que a gente parou. Vou voltar alguns slides aí. Vou voltar alguns slides aí. Vocês sabem dizer onde é... Posso Pode, continuar por aí. daqui? Pode. Pronto, vou continuar. Tudo ok? Tudo ok. Pronto. Então, pessoal, é uma ferramenta nova de controle, mas que funciona baseada nas mesmas premissas daquelas ferramentas antigas, do olhar do dono. Acredito que até aqui todo mundo tem ouvido. Então, isso vai ser captado, levado para um computador, interpretado em forma de alertas, para que seja de fato avaliado na fazenda, certo? Monitora ócio, ruminação e atividade. Isso 24 horas por dia. A vaca está parada, ócio.
Está parada, mas está ruminando, isso é ruminação, não é ócio. Está em atividade, está comendo, está em atividade, isso também é monitorado. Isso vai lá para um programa de computador que vai interpretar isso com alertas nutricionais, sanitários e reprodutivos. Precisa ser avaliado na fazenda por um técnico capacitado. E aí, citando um exemplo, um animal que tem um aumento uma diminuição do ósseo, uma diminuição da ruminação e um aumento da atividade, dependendo da escala dessa atividade, aí o equipamento alerta como um cio, inclusive dando uma hora exata para a inseminação, e não mais aquela questão de 12 horas após a manifestação do cio em si, mas sim baseado na ferramenta. E precisa ser avaliado, a vaca precisa ter bem-estar. A ausência de bem-estar, o estresse, leva à alteração de todo o metabolismo e à dificuldade do animal manter cada vez mais a homeostasia. E o animal precisa se sentir bem, estar bem. Não só os animais, como nós também, certo? E uma foto lá tirada na Serra Gaúcha, outra foto lá tirada lá no Composto Barney, aqui no Rio Grande do Norte, criação de vaca Jersey. Ambientes totalmente diferentes, mas que avaliando os dois animais, no caso, o grupo de animais que estão nas fotos, você verifica que os animais estão em condições de bem-estar, tá certo? São ambientes diferentes, um mais extensivo, outro mais intensivo, mas também que remetem à condição de bem-estar. Ou seja, imaginamos que aquelas vacas estão felizes, e estar feliz também é estar saudável. Só que existem outras ferramentas, não só o olhar do dono, né, de visibilização do comportamento preditivo, né, do animal, mas também, e o que é um comportamento preditivo? É um comportamento que diz a nós técnicos que esse animal tem alguma enfermidade ou vai ter, certo? Previne, prediz, né? E isso a gente precisa ter também em mente. E já tem trabalho demonstrando isso direitinho. pH da urina. A gente precisa monitorar o pH. Por quê? Porque o pH vai dar indiretamente uma ideia de como está o status de cálcio, de calcemia. Como? Todo aquele mecanismo de reabsorção do cálcio, ele funciona melhor se o pH do animal for um pouco ácido, certo? A gente pode monitorar isso via dieta, através de uma dieta aniônica, por exemplo. E você mantém o status do pH um pouco ácido e vai controlando isso através de fitas de pH. E aí dá uma ideia de que não haverá, por conta de pH, interferência, já que um pH alcalino, por exemplo, faz com que aquele paratormônio que esteja em circulação, por exemplo, ele não tenha funcionalidade lá no rim na segunda hidroxilação da vitamina D3. Ou seja, não vai ativar a vitamina D3 simplesmente porque o pH tá alcalino, certo? Corpos cetônicos. Se eu tenho um excesso de corpos cetônicos, é um indício de que o animal está tendo dificuldade de sair daquele balanço energético negativo, de sair daquele ciclo vicioso de aumento da demanda e diminuição de oferta, e o animal cada vez mais metabolizando suas reservas e cada vez mais diminuindo lá visivelmente seu score. Então, isso aí também é monitorado através de monitoramento dos corpos cetônicos. E aí, falando de comportamento preditivo, e aí trazendo um dado matemático, numérico, aí você tem um trabalho de 2016 que o camarada, o Kaufman, verificou. Ora, eu tenho dois grupos, eu tenho um grupo de animal e vou monitorando os animais individualmente. Aí, o que acontece? Depois eu vou identificar se esse animal tem ou não tem cetose. Aí, eu correlaciono o fato de ter cetose ou não ter cetose com, por exemplo, a ingestão de matéria seca antes do parto. Aí, considerando 1 aí a semana do parto, 2 e 3 pós-parto, menos 1 e menos 2, uma semana antes e 2 semanas até a terceira semana pré-parto. É o período de transição. Então, o que é que ele diz? Ora, se eu faço esse acompanhamento em ingestão de matéria seca, eu consigo predizer que as vacas que antes do parto tiveram uma queda maior da ingestão de matéria seca, elas tiveram lá, pós-parto, uma predisposição ao quadro de cetose, porque provavelmente tiveram que metabolizar mais gordura, porque tiveram uma ingestão de matéria seca. Tem um quadro desse mesmo tipo que também remete à questão da hipocalcemia, né? Só que é um dado ainda não publicado. Quem passou essa informação foi o professor Marcelo Cecim,
que é um dos idealizadores lá do Calmed. E quando esse dado for publicado, também vamos utilizar também, mas também dizendo a mesma coisa, que a ingestão de matéria seca também prediz a ocorrência ou não lá da hipocalcemia. Então, o efeito do consumo pré-parto e também o tempo que essa vaca passa deitada, também, segundo esse trabalho, é preditivo da função imunológica. Vacas que diminuíram mais a ingestão e passaram mais tempo deitadas também tinham uma função imunológica diminuída. Isso já é um trabalho já de 2018. Então, é importante ou não avaliarmos o comportamento preditivo dos animais? Muito importante, certo? Monitoramento da saúde das vacas. Então, na fazenda, no rebanho, como um todo, no HV a gente só consegue fazer, no HV, no hospital veterinário, só consegue fazer de pacientes. Então, por isso, a gente precisa ter também a visão de necessidade de acompanhamento nas fazendas, também de rebanho. Então, outras formas de monitoramento, diretas nesse caso, falando da fita de pH para o cálcio, lá do pH da urina, que vai remeter uma condição de melhor condição de reabsorção do cálcio. Nesse caso aqui, é um aparelho que vai medir diretamente o cálcio, então não é nada indireto, certo? Só que tem o cálcio total, os aparelhos como esse K+, aí da Ecovet, que é um aparelhinho portátil, point carry, você faz esse exame lá, o pé da vaca, lá no curral, com a gotinha de sangue lá, simples de fazer, e o Prime Vet, aí esse aparelho mais robusto, que é um hemogazômetro, que também é tido como point carry. Se você for ler lá o manual do fabricante lá, a Nova Biomédica, que é uma empresa americana, ele também trata como se fosse um point carry, mas é um aparelho de bancada. Então você precisa ter uma estrutura maior, precisa ter uma energia próxima, então mas ele também dá tudo completo. E nesse caso ele dá o cálcio iônico também. E aí são medidas diferentes, porque o cálcio total ele vai dar o cálcio que está iônico, que é o cálcio disponível, vai dar o cálcio que está ali ligado à proteína, que é aquele cálcio que não vai estar, ele está lá, mas não está biodisponível para o animal, certo? E quando você vai ver essa diferença, tem cálculos para você tirar a ideia de quanto tem de cálcio iônico no meio. Existem cálculos matemáticos e estatísticos para isso, já referenciado na literatura, que você pode utilizar, mas nunca vai ser propriamente dito igual aquele lá, aparelho que vai lá e medir de fato quanto de cálcio iônico tem. Só o cálcio lá biodisponível. E nesse aparelho, você precisa fazer uma continha posterior e o outro você precisa fazer, você não precisa fazer nada, só avaliar, né, de fato. Está lá pronto, dizendo para você quanto de cálcio iônico tem. E aí mudam os valores, as medidas são as mesmas em milimol por litro, mas você tem, por exemplo, no cálcio total, a normocalcemia, de 2,1 a 2,5. Aí se eu tirar aquele cálcio ligado lá, o cálcio intracelular nem entra nessa conta, porque não ele está dentro da célula, não entra na conta. Mas aí entra o cálcio está ligado à proteína. E aí você tira da conta aí o cálcio ligado à proteína, aí o cálcio iônico está ali, entre 1,2 e 1,5, que é aquele cálcio de fato que o animal pode fazer uso. Aí aqui no próximo slide, eram animais que nós iríamos monitorar lá na Embrapa H de leite, e no primeiro dia de coleta a gente estourou a história da pandemia lá, que já estava estourando, do Covid, e aí a gente foi convidado a interromper naquele momento ali, devido ao Covid-19, os experimentos que estavam em andamento lá na Embrapa Gado de Leite, na estação experimental lá de Coronel Pacheco, Minas Gerais. E nós tínhamos lá, no dia da coleta, fizemos 4 coletas. E aí você vai pegar, aí é cálcio iônico, tá marcado aí para vocês. Os em azul são normocalcêmicos, né? Isso se tratando de, só voltar aqui, de cálcio iônico. Lembra aí, de 1,2 a 1,5. Então você tem entre 1,2 e 1,5 3 animais, e abaixo de 1,2 um animal, mas dentro de uma faixa de hipocalcemia subclínica. Então fiz só 4 animais no único dia, todos no período de transição, vacas no pós-parto, dentro do período de transição ainda, e você tem aí 25% de prevalência. Lógico,
Eu não vou provar nada com isso, feito um N tão pequeno. Mas só para dizer que, de fato, quando eu fosse concluir o trabalho lá nas 60, 70 vacas, você iria ter provavelmente um número bem significativo, né? Mesmo os animais sob uma condição, teoricamente, animais girolandos, não eram animais holandeses puras, eram girolandos, e, ou seja, uma raça não tão especializada, sob um manejo não tão intensivo, e mesmo assim você provavelmente vai ter um dado bem significante, certo? Isso aí já direto, já dando calciônico. E indiretamente, o pH urinário, você tem que medir, o ideal é que essa faixa de pH esteja entre 6 a 7, ou seja, de um pouco ácido a neutro, e esse monitoramento também é relativamente simples, com essas fitas ou com alguns aparelhos que já dão direto. Hoje não precisa mais nem ter a fitazinha, já dá o aparelho já dá direto. E do balanço energético é a mesma coisa, principalmente o beta-hidroxibutirato, que é o deles, dos corpos cetônicos, é o que a gente vai ter ali em maior quantidade, também provocando maior efeito deletério, e aí você tem aí, ó, uma avaliação, é a Daniele, fazendo o diagnóstico num aparelho tanto glicose como cetose, no caso, corpos cetônicos. Então, só um balanço rápido, assim, a gente caminhando já para o final, e esse aí, aqui referenciando o professor Félix Gonzalez, que tem alguns livros aqui atrás de mim, tenho 3 livros dele, então quem fala de bioquímica aqui na veterinária tem que ler e tem que estudar, se tiver a oportunidade de participar de algum curso, ou mesmo trocar alguns e-mails, um cara bastante acessível, o professor Félix Gonzalez. Enfim, quem parte para essa área de metabólico tem que ter contato direto ou indiretamente com ele. Pegando o fio da meada aí, trazendo para vocês, a gente tem o sangue, né, em torno de 10% do peso corporal, uma fração celular e uma fração líquida. E nesse caso, o que vai nos interessar é usar essa fração líquida, que ali em torno de 55% do volume lá que você coletar, né? E você pode ter o soro, sangue sem anticoagulante, ou plasma, sangue com anticoagulante, né? Você pode ter o frasquinho sem ou o frasquinho com anticoagulante. Aí vai, né, partir do que você está querendo. E a diferença de um para o outro é que o soro não contém fibrinogênio, né? E o plasma possui maior, um valor correto, maior, principalmente por conta da proteína total, né? Que vai estar lá o fibrinogênio e maior rapidez de separação por conta quando você coleta sem nenhum anticoagulante, você tem que coletar, esperar coagular naturalmente, para aí sim você então tem um tempo de espera. Inclusive você não pode tirar, coletar o sangue e já correr para o gelo, né? Esse choque térmico também atrapalha, então tem uma série de ações que você precisa ter cuidado. E o principal erro de manejo de coleta de amostras, né, as principais causas, é um vácuo muito forte, por exemplo. Às vezes você perde o vácuo do tubo, não quer perder o tubo, você vai lá manualmente criar um vácuo com a seringa, às vezes você cria um vácuo muito forte. Na hora de coletar, essa velocidade do sangue batendo na parede do tubo pode levar a hemólise e aí você já tem alteração de resultado. Agulha muito fina também vai ter o mesmo efeito desse jato ficar aumentado. Geralmente a gente usa aquela agulhinha verde, no máximo aquela preta, para fazer as coletas com vácuo time. A verde 8 por 25, a preta é 7 por 25. O calibre é um pouquinho mais fino, de preferência a verde. O tubo, logicamente, não pode estar com sujeira, não pode ter excesso de umidade. Mas os erros mais comuns são a agitação brusca da amostra, que se eu tiver um anticoagulante, você tem que agitar, mas não bruscamente. O choque térmico entre não gelo e gelo. E o estresse do animal, assim. Você estressa muito o animal, você também vai ter alterações de perfil metabólico. E qual tubo utilizar, né? A gente vai fazer o que com esse sangue? Então, para análise bioquímica no plasma, heparina com sódio. Para a hemogasometria, é heparina lítica, né? Heparina com lítio, que inclusive nesse aparelho que eu mostrei já vem a seringazinha, já com a quantidade de heparina lítica, né, ideal, e já com a quantidade de sangue correta que você tem que tirar para não haver uma diluição ou uma concentração da heparina. Para nas bioquímicas em soro, né? Aí é possível fazer sem anticoagulante, você vai esperar sorar. Para acelerar a formação de coágulo, já é na outra ponta, você vai acelerar a formação do coágulo, e aí vai usar o gel anticoagulante, aqueles tubozinhos geralmente amarelos,
né? As cores já são para identificar isso. Geralmente não, amarelo. Para hemograma, se você só quer o hemograma, pode ser o EDTA, aquele tubo lilás. Para glicose e lactato, pode ser o fluoreto, que é o cinza. Para testes de hemostasia, aí você pode usar o citrato. Então, para que você vai utilizar também? Então, você tem que ir para o campo sabendo de tudo isso, o que é que você quer. E muitas vezes você está lá no hospital veterinário, em treinamento ainda, pagando as clínicas, você não sabe de nada disso e está lá apanhando, manda lá para o pessoal da bioquímica, e eles já acham horrível quando recebe algo. Você pede um negócio e manda no outro. Primeiro, porque você inviabiliza o que você está pedindo. Segundo, porque você demonstra falta de conhecimento e o pessoal, às vezes, não tem tanta educação de chegar lá e ensinar, né? Prefere, de fato, criticar e gera uma confusão. Então, você tem que ir para o campo, saber o que você quer e já levar o material que você precisa. E na hora de coletar, também precisa saber o que você quer, porque o local de coleta também vai alterar o resultado. Por exemplo, se você está querendo alguma coisa que vai titular potássio, você não pode escolher a jugular, né? Por quê? Você tem, aliás, glândulas salivares que retiram muito potássio, que é um tamponante lá do sangue. Então, se você fizer jugular, vai estar deprimido o potássio. Aliás, perdão, o fósforo. Acho que é uma adiantada da hora. O fósforo vai estar diminuído. Tudo que eu falei de potássio até agora, não tem no fósforo, certo? E aí você vai ter uma diminuição normal, fisiológica disso aí, pelo local de coleta. Então tem que ser outro local de escolha. Mesma coisa, você quer titular cálcio, né? E os minerais como um todo, mas a mamária não é o melhor local. Porque lembre que a veia está saindo da glândula mamária. E se está saindo, ela já deixou ali alguns nutrientes que vão ser repostos, mas naquele momento vão estar deprimidos. E nesse caso aí, principalmente o cálcio. Se você quer cálcio, não pode, nesse momento, estar lá na glândula mamária. Então, sobram aí algumas opções. No caso, para cálcio, que é o que nós estávamos fazendo, aí temos a veia caudal. O grande problema da cauda é que você às vezes não sabe se você está tirando sangue venoso ou arterial, ou o quanto de venoso e de arterial está saindo misturado. Na auricular, você consegue distinguir melhor o que é artéria, o que é veia e realmente tirar. O problema é que você precisa fazer isso de muitas vacas num dia, é um local que o animal não gosta que você encoste, que é muito sensível. Então, precisa uma contenção mais bem feita, precisa um trabalho, uma demanda de trabalho muito maior, certo? Mas tem alguns macetes aí para a gente saber, assim, qual o sangue, se é venoso, se é arterial. O problema é que a gente não sabe dizer, se houver mistura, o quanto é venoso e o quanto é arterial, a não ser levar para o hemogazômetro, né? Para aí você vai diferenciar. Aí você tem um sangue mais escuro, que é o sangue venoso, e o sangue mais claro, que seria o sangue arterial. Mas nem sempre é garantia que vou ter só o venoso ou vou ter só o arterial. Isso em se tratando lá da caudal. Porque, lógico, eu estou na jugular ali, eu sei que eu estou tirando da veia. Eu estou lá na mamária, eu sei que estou tirando da veia. Tem artérias passando ali? Tem, mas são muito mais profundas e tem uma dificuldade muito maior de coleta, certo? A gente às vezes até acha que consegue. Ah, se eu coletar aqui na cauda, eu consigo aqui tirar só artéria. Você aumenta a probabilidade, mas não garante. Então, em resumo, pessoal, a abordagem ela ela é necessária e de ser diferenciada, né? É um animal que requer um cuidado diferenciado, um monitoramento diferenciado. Esse monitoramento ele é extremamente necessário e precisa ser feito em nível de fazenda. Então, para otimizar os índices de produtividade, fertilidade, diminuir a morbidade de enfermidades em um rebanho e melhorar os resultados dos tratamentos das matrizes leiteiras, nós devemos controlar especificamente duas coisas. A mobilização lipídica, como é que eu faço isso? Controlar do bexidroxibutirato, né? Os corpos cetônicos, e melhorar a homeostase do cálcio. Se eu consigo aperfeiçoar essas duas coisas, aí eu estou tratando o rebanho, certo? E sempre voltado para, mesmo que eu receba aquele animal e trate aquele animal individualmente, para o monitoramento e para os cuidados de fazenda, de grupo, de rebanho. Então, tratar individual, mas monitorar em grupo. Beleza? Aqui agradecer a vocês, desculpar os percalços, né? A gente aí
seria 1 hora e 39 minutos de palestra, de conversa, mas com os percalçozinhos aí. Devo ter estourado o tempo de todo jeito, mas agradeço a todos vocês. Aqui, só uma propagandazinha do Labov, que é o Laboratório de Bovinocultura aqui do CCHSA, CAVN, da UFPB, o Campus 3 aqui da UFPB em Bananeiras, onde eu sou lotado. Estou no momento afastado para doutorado na UFESA, mas é lá que eu resido profissionalmente. E aí também um empreendimento meu, pessoal, privado, junto, né? Sou sócio, que a lei não me permite nem ser dono exclusivo, eu sou sócio desse empreendimento chamado Fazenda Ingá, que a gente tenta colocar lá em execução o que a gente tanto leciona, ensina e passa para os demais, certo? E não tem nada lá que seja feito que não seja possível de ser feito por qualquer um outro produtor pecuarista. Qualquer um, certo? E alguns resultados estão começando a aparecer, a gente tem ficado muito satisfeito. Que eu puder transmitir para todos, eu acho que isso é a missão que a gente tem aqui na Terra. No mais, muito obrigado a vocês. Voltando aqui no Meet. A gente agradece a participação do senhor aqui, de um profissional como o senhor, ministrando essa palestra para a gente. Obrigado, Tyson. E se houver Em alguma nome da pergunta, Lapam, agradece e espero que a gente tenha novas oportunidades de o senhor ministrar novas palestras para a gente. beleza, meu contato pessoal ficou aí, né? Instagram pessoal, Instagram da Engar, estou à disposição, qualquer coisa, manda as ordens. Certo. Você e toda a equipe. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, viu? A gente agradece. Valeu. Valeu. Voltando aqui, que eu tinha esquecido de falar a palavra-chave. A palavra-chave é reabsorção. Ok? Reabsorção. O quê? Reabsorção.
expansão. Bom, pessoal, acredito que como está um pouquinho mais tarde, devido a essa intercorrência que aconteceu aí da internet, né? Queria falar com vocês, pedir para a gente deixar para amanhã, então, o nosso encontro com o Dr. Murilo, que inclusive já está aqui também na sala, já estava tudo ok para a gente começar a palestra, mas infelizmente, por conta do horário, acredito que fica melhor para todo mundo, né? Então, a gente vai deixar para amanhã, às 16 horas. Tem esse intervalo entre duas palestras e a gente aproveita para fazer essa palestra amanhã, visando que fica menos cansativo para todos, tá certo? Então, o Murilo já estava na sala, como eu avisei a vocês, mas já é 8h45, e como a gente precisava acabar 9 horas e amanhã tem um intervalo entre as palestras, então a gente pensa em deixar para amanhã. Tudo ok para todo mundo? Estou olhando aqui o chat. Acho que ninguém tem alguma coisa contra, não, né? Pronto, então, a palavra-chave, repetindo, é reabsorção. O formulário já foi enviado aí e vai ficar disponível por 30 minutos, tá certo? Muito obrigada, então. Amanhã, às 14 horas, nós estamos de volta, tá? Obrigada e boa noite.